Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da sua vitória. Levante a sua cabeça e creia num Deus todo-poderoso que faz justiça e juízo a todos aqueles que invocam. Queridos, estamos em Ezequiel capítulo 5 e eu quero convidar você a compartilhar esta mensagem e dar o teu like para que essa palavra também possa alcançar mais famílias. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu te convido a inscrever-se e ativar o sininho para que você possa receber uma palavra como essa cada manhã, quando colocarmos aqui uma nova mensagem. Então, vamos à leitura da palavra de Deus hoje, Ezequiel capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, que diz assim: E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a tomarás e farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. E então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimarás no fogo, no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. E então tomarás outra terça parte e feri-las-ás com uma espada ao redor dela. E a outra terça parte espalharás ao vento, porque desembainharei a espada atrás deles. Também tomarás deles um pequeno número e atá-los-á nas bordas da tua veste. E ainda destes tomarás alguns e lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Queridos, Ezequiel, no capítulo 5, nós vemos o Senhor, Deus, dizer a Ezequiel para raspar a sua cabeça e a sua barba. Em vez de uma lâmina de barbear, ele teve que usar uma espada afiada. E isto foi para mostrar que o Senhor iria usar uma espada. Em outras palavras, a guerra contra o povo. Esta espada significa o exército do rei da Babilônia. O rei da Babilônia foi um agente de Deus para castigar o povo de Judá. Veja que nós estamos estudando o livro de Ezequiel, e ele está em concordância com tudo aquilo que lemos e estudamos também no livro de Jeremias, quando ele descreve todo o cativeiro de Judá, o seu exílio e o juízo de Deus sobre o seu povo. Agora, veja o que está acontecendo aqui. Quando Deus manda o profeta raspar a cabeça, era um sinal de vergonha. Para um sacerdote, raspar a cabeça significa que ele não era santo. Ele não poderia agir como sacerdote. Mas Ezequiel obedeceu a Deus, raspou a cabeça e a barba, e ele mostrou que o povo de Judá não era agora consagrado ao Senhor. Ezequiel pesou o cabelo e dividiu em 3 partes, e isto mostra o julgamento de Deus. Raspar a cabeça, queridos, era um ato que demonstrava vergonha e uma desgraça na cultura hebraica. Também representava um ritual de luto pagão proibido pela lei. E nós podemos confirmar isso em Ezequiel 27 e também Deuteronômio 14. Raspar a cabeça era um indício de profanação que tomava um sacerdote como Ezequiel, um sacerdote como Ezequiel ritualmente impuro, portanto incapaz de cumprir os seus deveres no templo. Essa mensagem dizia ao povo que todos estavam prestes a serem humilhados e profanados. Os cidadãos de Jerusalém sofreriam um dos 3 destinos dados às 3 mechas de cabelo do profeta, repartidas em medidas iguais. Alguns judeus seriam queimados no incêndio da cidade e morreriam de praga, fome
e outras calamidades advindas do cerco. Outros seriam mortos pela espada durante o ataque. Outros seriam espalhados pelo vento, seriam espalhados por outras terras, sendo exilados. A Bíblia, aqui no verso de número 4, diz: sairá um fogo, um remanescente desse grupo enviado para o exílio seria poupado na morte e contaminado pela cultura estrangeira. Outros exilados seriam mortos. Então, Deus começa a proferir a sua palavra contra Jerusalém. E ele diz: estas palavras foram proferidas no meio à situação angustiante que aquele povo estava vivendo. O Deus dos judeus lhe dera uma cidade como herança. Por isso ele diz: esta é Jerusalém. O Senhor amava e a estabelecera como o centro do mundo, porque o templo estava localizado ali para ser um terreno vantajoso, de onde o povo de Deus poderia ter agido com sucesso sobre o paganismo do mundo. Ficava a meio caminho entre os estados mais antigos e civilizados, o Egito e a Etiópia de um lado, a Babilônia e Nínive e Índia do outro, e depois a Pérsia e a Grécia e Roma. No entanto, nesse trecho, Deus descreve a extensão das abominações do povo. Porque multiplicaste as vossas maldades, diz a palavra de Deus. E isso refere-se ao povo da cidade favorecida, que não apenas se recusava em guardar a lei, mas cujo pecado ainda era pior do que o das nações que estavam em redor. Os israelitas haviam fracassado em seguir até mesmo as diretrizes morais que os pagãos observavam. Tamanha era a situação em que encontrava aquele povo, completamente afastado de Deus e provocando a ira de um Deus santo e justo. Olha o que diz o verso de número 8. Por isso assim diz o Senhor Jeová: eis que eu, sim, eu mesmo, estou contra ti, e executarei juízo no meio de ti aos olhos das nações. Este é o anúncio de juízo soberano. Eis que eu, sim, eu mesmo, indica um tom enfático de que Deus certamente traria juízo e eles não escapariam. Os elementos do juízo de Deus sobre o seu povo por causa do pecado podem ser enumerados da seguinte maneira, queridos. Primeiro, um juízo pior do que qualquer outro já visto. Uma terrível fome que levaria o canibalismo. E nós lemos no capítulo 5, onde o próprio Deus declara que os pais comeriam os filhos e os filhos comeriam os pais. Ainda peste, isto é, pragas e doenças associadas à fome, mortes violentas por meio da espada ou por animais selvagens. 5. A dispersão e a morte dos remanescentes. Essas punições eram resultado da idolatria do povo. Os israelitas haviam profanado o templo de Deus com coisas detestáveis e abomináveis, deixando evidente seu total desprezo pela lei. Quando nós estamos lendo o livro dos Reis, nós vemos o que fez Manassés quando levantou altares dentro do templo, no átrio da casa do Senhor, e colocou altares ali a deuses pagãos. Deus está virado contra a sua herança. Os 10 mandamentos, à base da lei mosaica, condenam expressamente a idolatria, queridos. E assim os juízos seriam executados, sem misericórdia e sem esperança de alívio, com um pleno derramamento da ira divina, e fazendo do povo de Deus uma lição e uma advertência para as nações vizinhas. Na aliança com o seu povo,
Deus havia prometido enviar essas maldições, e se os israelitas fossem rebeldes, o povo desobediente e rebelde não deveria ficar surpreso diante do horror que logo teria de enfrentar. Ah, queridos, eu não posso escapar de dizer a vocês que este Deus, Ele é bom, mas também Ele é justiça. E ao culpado, Ele não tem por inocente. E haverá um dia em que Deus virá e julgará todo o pecado do seu povo e de todos os ímpios. Então, queridos, corramos agora e clamemos pela misericórdia de Deus, para que, quem sabe, escapemos, para que não sejamos julgados com o mundo ímpio. Então, nos arrependemos hoje em oração e nos convertemos hoje a este Deus, querido e eterno Deus. Pai, nós estamos em oração e nós queremos te pedir a sua misericórdia, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a cada dia nos arrepender e nos humilharmos e voltarmos para ti, Senhor, para não sermos condenados com o mundo, para que não sejamos, ó Deus querido, rejeitados pelo Senhor, ó Pai. É por isso que te oramos nesta manhã, para que a tua bondade e a tua misericórdia nos alcance, que o Senhor nos ajude, meu Deus. Ó Pai, esta é a oração do teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero pedir a você, não deixe de compartilhar esta mensagem. Compartilhe esta mensagem, dê o teu like, e esta ferramenta vai entregar esta mensagem a mais pessoas. Deixa eu terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.